Bom, estamos aqui para mais um programa Cristo Já. Estivemos aí durante vários anos apresentando na TV o programa Cristo Já. Agora estamos aqui de volta para satisfazer com certeza o coração de muitos irmãos, muitos amigos que têm pedido ao longo desse tempo que estivemos afastados, e com certeza estaremos fazendo um bom trabalho. Com certeza vamos desempenhar o papel para que nós somos chamados a fazer. Muita satisfação hoje tenho como convidado o meu querido amigo de longos anos, pastor Sérgio Cláudio Gonzalez, a quem eu quero apresentar a vocês. Pastor, boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, é uma satisfação imensa recordarmos, né, pastor? Quantas vezes participamos aí do seu programa e com muita alegria estamos aqui de volta. Muito bem. Estamos também recebendo o pastor Rogério Pereira, Rogério Thalita Cume, né? Que ao longo de 20 anos caminhamos juntos e estamos aí para, mais uma vez, apresentar também o que ele tem feito dentro do projeto Thalita Cume. Boa tarde, pastor Rogério, é um prazer lhe receber aqui. Boa tarde aí, pastor Jorge Moreira, pastor. É um prazer estarmos novamente aqui, né? Podendo desfrutar a todos os amigos que estarão ouvindo essa programação, né? E vendo essa programação. É um prazer retornar com o senhor aí nesse primeiro programa, né? Nesse novo formato, e acredito que serão tempos de bênção. Será com certeza um tempo de muita reflexão, um tempo de muito aprendizado, porque ao longo de mais de 15 anos na TV, muita gente participava, muita gente ligava, muita gente entrava em contato, pedindo oração, muita gente falando da maneira como nós estávamos desenvolvendo o projeto, numa discussão, num bate-papo muito legal, falando da palavra de Deus. Mas antes de entrarmos, na verdade, a falar na palavra de Deus, eu gostaria de falar com o pastor Rogério a respeito do projeto Thalita Cume, que já tem aí 18 anos que o pastor está à frente desse projeto. Como é que está o projeto hoje, pastor Rogério? Bom, na realidade, pastor, uma vez que nós fomos chamados, não tem como recuar, né? A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. Em outros termos, Deus não tem prazer no covarde. Então, nós continuamos lutando bravamente aí, cuidando de vidas. Hoje, nós não estamos nesse exato momento com a clínica em funcionamento, né? Mas atendemos famílias, atendemos pessoas, né? Fazemos um trabalho psicológico, né? Como se fosse um psicólogo, mas na função de pastor, aconselhamento, orientação, oração, né? E encaminhamos para outras clínicas, outras comunidades terapêuticas, uma vez que nós não tivemos condições de manter aqui no Guarujá. Nós estávamos os 3 últimos anos em Bertioga, ali no Caibura, e pela questão de condições financeiras, nós não conseguimos mais nos manter ali. Retornamos para Guarujá e esperando em Deus aí, que Deus prepare um local, né, onde nós possamos voltar a cuidar de vidas. Na verdade, qual é a dificuldade nesse momento? Se hoje Deus levantasse alguém para abençoar o projeto, estaríamos então prontos para colocar a clínica em funcionamento? Então, pastor Jorge, na realidade, assim, nós temos algumas pendências financeiras junto à prefeitura, né? Porque no ano de 2011 para 2012, nós não tivemos a nossa prestação de contas regularizada, por uma questão que eu titulo como uma questão política, né? A então prefeita na ocasião não quis, porque eu não quis vir candidato a vereador apoiando ela, então ela preferiu me perseguir. Mas a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas
pede que nós tenhamos bom ânimo. Então eu continuo tendo bom ânimo e fazendo aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Porém, cada um vai ser julgado e condenado pelaquilo que faz. Então, eu continuo fazendo a obra de Deus de uma forma muito tranquila, né? Porém, poderíamos fazer muito mais, até porque a nossa cidade hoje se tornou muito pior do que era no passado. Hoje, você entra em qualquer restaurante, você vai na beira da praia, você vai na entrada da cidade, o que você mais vê é morador de rua. E naquela ocasião, nós tínhamos um projeto muito bem elaborado, com psicólogo, assistente social, mas por uma questão de perseguição mesmo, preferiram tirar o sustento que a casa tinha. Então, sem esse sustento, fica muito difícil. Mas hoje, a casa voltando a funcionar hoje, teria já essa equipe formada ou haveria essa possibilidade de trazer de volta essa equipe para poder funcionar, para poder trabalhar atendendo a demanda? Sim, pastor. Uma vez que tem recurso financeiro, é fácil, porque aí você vai contratar profissionais da área, né? No caso psicólogo, assistente social, a parte contábil, a parte administrativa, né? Nós tínhamos, inclusive, na época, um jornal que era rodado na Tribuna, né? Tínhamos dois, o meu irmão, que é Paulo Pereira, que é jornalista formado, tínhamos a Raquel, que era diagramadora. Então, assim, nós tínhamos uma estrutura bem montada, bem elaborada. Nós trazíamos também para dentro do jornal muitas entrevistas, né, com personalidades do mundo gospel, do mundo político, da área da medicina. Nós fizemos um bom trabalho, mas, infelizmente, sem recurso financeiro fica quase que inviável. Hoje, se tivesse recurso, com certeza. Muito bem. Pastor Sérgio, me diga uma coisa, como é que anda a sua vida e a sua caminhada de pregação pelo mundo das igrejas aí, pastor? Pastor, depois sempre atuante? Não tanto. Agora eu estou mais ouvinte. Eu quero ouvir a palavra, né? Mas não foi jubilado ainda, né? Não fui ainda, não. É muito tempo. Espero não sê-lo. Espero morrer cumprindo a carreira, né? Sim, completando a carreira e guardando a fé. Eu estou na igreja IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sim. A Cavaleiro no Mijafé, fazendo um trabalho lá de assistência, né? Eu louvo o trabalho do pastor Rogério, porque é muito importante esse carinho, essa atenção, essa afeição por essas pessoas necessitadas. Sim. É muito importante, porque eles estão sendo relegados, na verdade é essa. Eles estão sendo abandonados, relegados à sua própria sorte, podemos chamar isso de sorte, né? E eu espero que a minha filha, que está cursando, fazendo psicologia, venha a ser uma colaboradora no futuro, né? Para fazer um estágio que lá, bom, né? Para fazer um estágio. E nós estamos aí para colaborar com o Evangelho, né? Na pregação do Evangelho, que é o que importa hoje. A igreja presbiteriana que o pastor congrega hoje fica na Mijafé? Cavaleiro no Mijafé. Qual é o número? 312. Como? 312. 312, no centro do Guarujá, né? No centro ali. Muito perto bem. Do centro do... aquele onde a dona Edna perto do Fundo de Solidariedade. É mais ou menos ali. Bem pertinho do Bem sul. perto ali, né? Muito bem. Nós vamos também, agora, depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre os projetos, outros assuntos, mas eu gostaria de compartilhar com os amigos que estão nos assistindo agora uma porção da Palavra de Deus, que esse é o foco do projeto Cristo Vida, né? Cristo Já, aliás, porque esse projeto Cristo Já, Deus assentou no meu coração há muitos anos, há mais de 30 anos, né? E durante 18 para 19 anos, nós ficamos aí no ar, rodamos algumas outras emissoras, inclusive a TV Itapema aqui no Guarujá, mas andamos por outros locais também, programa de rádio, apresentando o programa Cristo Já. Hoje nós estamos aqui de volta, é uma alegria imensa, o meu coração não cabe dentro do peito de tanta alegria, mas sempre compartilhando a palavra do Senhor. Eu ontem ministrava ali na Igreja Assembleia de Deus, no Santa Rosa, pastor José Carlos, e eu estava falando a respeito da alegria, né, que nós podemos ter em poder fazer a obra de Deus.
O Salmo 125, ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor trata com bondade os que trazem o bem, os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Quando eu faço a leitura desse texto, o meu coração ele fica muito mexido, muito movido, porque as pessoas têm sido abençoadas por Deus. As pessoas recebem o cuidado, o zelo de Deus, mas muitas vezes não são gratas a Deus por tudo que Deus tem feito. Pastor Rogério, como é que o senhor vê, principalmente esse primeiro versículo da palavra de Deus? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, ou não pode se abalar, mas permanece para sempre. Bom, pastor, em cima até da pergunta anterior, como está hoje o projeto Thalita Cume, eu vejo que esse texto ele traz para mim, para minha pessoa e para esse momento que eu estou vivendo, como uma realidade, né? Eu confio no Senhor, então não vou me abalar pelas circunstâncias, não é certo? E eu sei que no tempo certo Deus há de manifestar a sua glória. Eu acho que o que falta na humanidade, né, é essa fé, né, que remove, né, e que faz vir à tona os milagres de Deus. Então, no momento que você acredita verdadeiramente que Ele é o Senhor, né, e que a sua fé está depositada nele, as coisas vão acontecer de forma natural. Talvez por uma falta de compreensão, as pessoas ainda não tenham entendido que o projeto de Deus é zelar, é salvar, não é? Eu acredito, pastor Sérgio, que as pessoas vivem o Evangelho mais em função de buscar riqueza, de buscar proveito próprio, mais financeiro, do que, na verdade, o espiritual, não é assim? Com certeza, pastor, essa palavra vem de encontro, né? A insegurança que existe nas pessoas, né? Na igreja, nas pessoas que compõem a igreja, não tem essa fé inabalável. Aqui o salmista está dizendo que aquele que confia no Senhor. O que é confiar? Quando você confia, deposita a sua fé, a sua confiança em alguém, você acredita que aquela pessoa não vai te trair, não vai te largar na mão, né? Então, aqueles que confiam no Senhor, ele faz uma semelhança aqui, uma comparação, né, aos montes de Sião. Ele não se abala, não pode se abalar. Eles estão lá firmes e permanecem para sempre, né? Para todo sempre. Então, a nossa fé tem que ser como esses montes, inabalável. Você pode passar por dificuldades, como a gente passa, por necessidades, por dificuldades, por toda sorte de circunstâncias, mas nós não podemos deixar nos abalar. A alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Como é que eu posso estar... Há um paradoxo. Como é que eu posso estar alegre estando passando por uma doença, uma dificuldade? Não é aquela alegria do mundo. Não é? O mundo traz uma alegria superficial, falsa. Não é? Você pode passar por essas dificuldades estando alegre no Senhor. Exato. O Senhor espera que nós sejamos assim. Né? Eu sei que é difícil, os dias estão se aproximando do fim, nós estamos vendo isso, né? Mas não podemos nos abalar, permanecer firme. Todos os movimentos que nós temos visto no mundo nesses últimos tempos, todos os movimentos, todos eles cooperam para esse pensamento, né? Que Jesus está voltando e que o mundo está próximo do cuidado de Jesus, para que sejamos juntos com Ele, né? Porque existem tantas dificuldades, hoje guerra para todo lado, maldade, sabe? São as fraudes
até políticas, uma série de coisas que acontecem que tornam evidente a volta de Jesus, e nós precisamos cuidar disso, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que só o Pai sabe o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. E para que a gente possa estar um dia com o Senhor, nós precisamos estar com uma vida digna, uma vida transparente diante do Pai, não é assim? Com certeza, pastor. Eu assisti hoje um vídeo numa peleja de futebol, foi lá no estrangeiro. Até a camiseta da pessoa estava Espírito Santo. Não sei se tem esse time do Espírito Santo, né? Uhum. E ele estava rindo, sorrindo, fazendo jogadas e tal, de repente ele cai morto. Então nós não sabemos, um atleta, um jogador de futebol, quer dizer, cai morto e as pessoas começaram a chorar em volta dele. Então nós não sabemos o dia do Senhor. Graças a Deus que nós não sabemos, né? Nós não temos essa infelicidade de saber, né? Mas nós temos que estar preparados. Algumas pessoas até dizem, olha, mas se eu descobrisse o dia que Jesus vem buscar a igreja, eu ia aproveitar ao máximo, né? Se eu tivesse dinheiro, ia gastar tudo, ia fazer, ia acontecer. Ia viver. Mas Jesus não iria permitir, até porque iria afastar a maioria do povo do próprio Jesus. Não é assim, pastor Rogério? Acredito que sim, pastor. Acredito que sim, porque... Só que aí é aquilo, né? Como diz o texto sobre fé, né? Nós não usaríamos a fé, porque nós saberíamos qual é o dia, né, que ele viria. E viver por fé, na realidade, está dentro desse contexto de nós não sabermos o dia nem a hora que ele há de vir. Então, nós vivemos por fé, porque se nós fôssemos olhar para os dias maus, né, nós não estaríamos de pé, né, nós já estaríamos afastados também. Mas crendo que ele vai voltar, né, mesmo sem saber o dia e a hora, isso nos estimula a estarmos de pé. Isso nos estimula a continuarmos num mundo tão terrível, tão difícil, tão injusto, mas acreditando que Jesus Cristo é a nossa justiça. O próprio Jesus, ele nos ensinou uma coisa que é muito forte e é muito importante que as pessoas entendam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. São palavras de Jesus que nós precisamos aplicar na nossa vida. Independente das circunstâncias, nós precisamos continuar crendo que Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Nós vamos estar sempre na companhia dele, porque o verso de número 2 diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Eu faço aqui uma comparação desse monte a uma galinha, né? A galinha, quando ela tem seus filhotinhos, seus pintinhos, ela, em tempo frio, principalmente, o que ela faz? Ela abre as asas e traz os filhotes para baixo da asa dela e ali aquece para que os filhotes não sintam frio, não passem por apuros, né? E se alguém vier mexer com um daqueles filhotinhos da galinha, ela bica, ela vira bicho mesmo, né? Para poder defender as suas crias. Assim é o Senhor. Por isso, essa comparação tão própria do salmista, quando ele diz, assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca a nossa vida. Deus sabe, os olhos do Senhor, segundo a palavra, estão em todos os lugares. Então, Deus sabe do que nós precisamos, daquilo que nós carecemos e sabe o que vai no nosso coração. Por isso que nós precisamos estar atentos a essa palavra, não é verdade? Verdade, pastor. Mas veja, o questionamento que muitas pessoas fazem hoje em dia é: se Deus é conosco, por que eu estou passando isso? É verdade. Mas Deus não está ao nosso redor? Deus não nos protege, nos guarda? Sim. Se Ele não fizesse isso, nós estaríamos perdidos. É verdade. Tremendamente perdidos. Ainda assim, nós glorificamos o nome do Senhor. Exato. Difícil é glorificar o nome de Deus nas angústias, no sofrimento e nas dificuldades. É muito difícil. Eu sempre digo que quando uma pessoa pede para nós orarmos por uma que está enferma, como nós estamos agora orando pela irmã Cláudia, eu peço sempre que Deus cumpra a vontade dele, que ela não sofra. A dor, pastor, no meu entender, eu já vi pessoas com dor, perdem até a fé. Exato. A dor transforma. Então nós temos que estar preparados, alicerçados no Senhor para enfrentarmos os dias maus. Este é o grande provação que nós temos.
louvar e glorificar o nome do Senhor nas dificuldades. Porque quando você não está na dificuldade, é mole, né? É verdade. Fazer obra com dinheiro é fácil, né, pastor? Fazer obra com dinheiro é fácil, qualquer um faz. Quero ver você fazer e permanecer com o pastor Rogério na dificuldade. Exatamente. Segurar o cabo da enxada, mesmo que esteja com calo na mão, mesmo que esteja com a mão ferida, mas segurar o cabo da enxada e continuar carpinando, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. O senhor me falou em estar orando pela irmã Cláudia. Sabe, essa segurança que Deus nos dá, eu vivo muito isso. E ontem pela manhã eu recebi um telefonema para que estivéssemos orando pelo Davi. Davi é um garoto, um adolescente, 12 anos. Ele passou mal, foi internado de manhã, meio-dia já estava entubado, foi transferido daqui do Guarujá para Santos, lá para a Casa de Saúde, já estava entubado. E a ligação que foi feita para mim é para que nós estivéssemos orando pelo Davi. E à noite, no culto onde eu ministrei a palavra de Deus, estivemos orando ali pelo Davi. E hoje, antes de vir para cá, eu fiquei muito feliz, porque a minha filha, que foi responsável para que essas pessoas nos procurassem, para que estivéssemos orando, minha filha ligou e falou: pai, o Davi já foi desentubado, já não está mais entubado, para a glória de Deus. Então, essa segurança, essa cobertura, né, guardar a gente, é que me satisfaz, que me faz cada dia mais estar firmado em Cristo. Deve ser isso com todo mundo, né, pastor Rogério? Sim. Aliás, o pastor tem enfrentado um problema, tem um filho também que tem uma certa dificuldade, né? E o pastor está sempre firme com Deus. Sim, além das lutas para se tocar um projeto, eu tenho um filho que ele tem síndrome de Down, né? E a qual os nossos governantes, isso eu digo de modo geral, fala tanto da inclusão, mas na prática não existe essa inclusão, né? Para você conseguir um benefício é uma luta, para você conseguir profissionais para tratar é difícil. A rede, né? Hoje nós temos alguns projetos na cidade, como MAPAI, como CRPI, como aqui em Santos tem Criança Esperança, se não me falha a memória. Casa da Esperança. Casa da Esperança. E é incrível, o meu filho ele passou pelos profissionais e sem questionar os profissionais, são profissionais maravilhosos. Mas nenhum desses projetos tem uma estrutura real para fazer a inclusão social. Por quê? Porque a maioria desses profissionais recebem valores baixos, né? E como qualquer ser humano, tem uma ambição de crescer, de ter uma condição melhor, e a maioria desses profissionais são mal remunerados e que levam ele ao ponto de desistir dos projetos sociais para tentar buscar o seu recurso no privado, né? E aí mas legítima essa ajuda do governo para as crianças que têm síndrome. É lei. Porém, é difícil você conseguir. Mas se essas instituições que dão essa assistência, o pastor Sérgio esteve bem envolvido com o governo também da cidade, pode até nos dar uma luz a respeito disso. Essas instituições não teriam que ter um corpo jurídico ou alguma coisa que o valha para poder auxiliar? Eles não fazem isso, pastor. Eles não têm uma equipe jurídica. Até porque, como eu estou falando, já não tem condições financeiras para pagar um profissional, uma fono. Para eles mesmos? Sim, no caso do meu filho. Precisa de uma fono. E, infelizmente, esses profissionais, não estou falando mal dos profissionais, sim, muito pelo contrário, são profissionais maravilhosos. Mas o meu filho mesmo já passou, na Casa Esperança. Não, vou falar Casa Esperança para não falar daqui do Guarujá. Passou por 3, se eu não me falha a memória, por 3 profissionais da mesma área. Por quê? Porque eles ficavam um tempo e iam procurando melhores para suas vidas. Então, quer dizer, porque a remuneração é baixa. Não que eles não fossem habilitados. Não. Que eles saíam da saíam da instituição e iam para o privado. Buscar sua para vida. Poder buscar uma condição financeira melhor.
Mas por quê? Porque, na realidade, os salários são baixos. A remuneração é baixa. Se fosse uma remuneração compatível com o privado, eles permaneceriam. Por quê? Porque eles sabem que eles atenderiam uma camada de pessoas mais carentes, de pessoas mais necessitadas. E assim, e são profissionais maravilhosos, sabe? Nada contra o profissional. Mas, infelizmente, o nosso sistema político, administrativo, né? na esfera financeira, que poderia trazer recursos, nossos deputados, né? Trazer recursos para essas instituições para que melhorassem esses profissionais, para que não ficasse essa dança de cadeira. Muda muito esse profissional. E quando o teu filho consegue se adaptar ao profissional, o profissional vai embora. O profissional vai embora. Aí é chato? É uma relação chata, porque a tua criança acaba se apegando até afetivamente com esse profissional, e esse profissional vai embora e o teu filho começa a dar estaca zero. O período já é curto, né? É uma vez por semana. Sim. Né? Quer dizer, aí alguns desses projetos atendem 3, 4 profissionais no mesmo período, com 4, 5 crianças. Então, assim, eu acho de forma precária esses atendimentos. E aí fala-se tanto de inclusão, né? A televisão fala tanto de inclusão, mas infelizmente essa inclusão não existe. Não existe. Pastor Sérgio, eu falei ao senhor que o senhor esteve bem envolvido na política. Aliás, o senhor sempre esteve envolvido na política até hoje. Seria um bom projeto hoje para os candidatos aí, os pseudo-candidatos, né, que vêm a prefeito aí, poder inserir nos seus projetos, né, também a olhar ao lado das instituições que cuidam não somente da síndrome de Down, mas de outras deficiências que nós temos aqui na nossa cidade. A dificuldade, embora o nosso prefeito seja médico, ele deveria ter esse conhecimento. Não estou aqui atacando o prefeito, sim, não me interessa a ele, mas ninguém é a verdade. De ninguém. Mas que ele poderia olhar com outros olhos essas dificuldades. Você vai no PAN hoje, como eu fui, fica 4 horas. 4 horas para você... Então, você fica respirando. Foi onde eu adquiri uma gripe muito forte. Depois eu fui acordar para mim. Estava acompanhando a minha esposa. Fica ali exposto àquela... Está precária, todas as condições precárias, precaríssimas. E eu faço ideia como não é... Esse atendimento, não acompanho de perto o caso dessas crianças, mas eu acredito que possa ser feito algo em torno disso. Não só disso, mas em todas as áreas. O dinheiro é muito dinheiro que arrecada o município. Estou falando do município, não estou falando nem de Estado, nem federal. Do município, do nosso município. Teria que ter condições de suportar isso. E toda criança que tem uma certa dificuldade, também são crianças agitadas, né? Elas não podem ficar ali muito tempo num lugar que elas impossível você dar aula para inclusão, né? Numa sala de aula com outras crianças, a professora só dedicada àquela criança. É difícil. Olha, a minha filha... Tem que ter, mas... A minha filha participou muito do programa de televisão, ela também é pastora, é teóloga, e aqui ela ganhava um salário bem irrisório, trabalhava no Estado, que, aliás, é uma vergonha o que o Estado paga para os funcionários. E ela trabalhava para o Estado aqui, ganhava uma ninharia. E ela foi para um outro Estado. Ela hoje é secretária, inclusive, ela é professora e é secretária de uma instituição num outro Estado. E lá hoje ela dá aula, veja só, para uma única criança. A professora inclusão, especializada só para cuidar, né, de crianças com essas deficiências. E aí ela dá aula para uma criança. Ela ganha 3 vezes mais lá do que ganhava aqui, cuidando de uma classe com 30, 40 alunos. Está entendendo? Então, é interessante que se observe isso. Nós estamos aí à beira das eleições, aí já chegando, estamos num ano político, um ano onde todo mundo está trabalhando e as promessas começam já a ser pulverizadas, né? Começam a aparecer as promessas. Eu já não estou nem falando na outra área, né, de vereança, mas pelo menos os candidatos a prefeito pensar na possibilidade de olhar com cuidado para essa área da saúde.
Não, pastor, mas olhar também pela vereança, sim. É parte deles. Hoje você vê a grande irresponsabilidade na área federal, não é só do presidente, e sim dos senadores e deputados. Sim. Eles são responsáveis ou irresponsáveis, não todos, lógico, com raríssimas exceções, mas são. A mesma coisa sucede na área municipal. Os vereadores têm condições, sim, imbuídos de um melhor projeto, de pressionar o prefeito até. Mesmo que ele não esteja cumprindo, pressiona, apresenta soluções. Não adianta só apontar o defeito, está faltando isso, mas qual é a sua sugestão? A grande dificuldade, pastor Rogério, é apresentar uma solução. Só apresenta o defeito, se vira. Não, não é assim. Eu tenho esta solução. E a verba? A verba está aqui, ó. Você vem buscar aqui. Não tem as emendas parlamentar? Isso não é emenda parlamentar, é emenda parlamentar, que eles usam de acordo com o que devia querem. Devia ser parlamentar, parlamentar. Então, dá para fazer, né, pastor Rogério? Eu acredito que sim. Era bom que as pessoas que estão nos assistindo, com certeza não são poucas, né? Devem estar nos assistindo, pudesse estar entrando em contato com a gente, mandando a sua mensagem aí e dando a sua opinião também, dando sugestões, o que a gente pode correr atrás, falar com os nossos políticos, para que pudesse auxiliar nesta área. Vamos voltar aqui à palavra de Deus mais uma vez, o versículo de número 4. Vamos no número 4, diz: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Isso é interessante, porque quem tem coração íntegro se preocupa não somente com a sua própria vida, mas com a vida do próximo. E a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né, pastor Rogério? É isso aí, amar o próximo como a ti mesmo, né? E esse texto, ele ministrado, né, ele, quando se faz a elocução, né, do texto, e quando você ministra essa palavra, ela é muito bonita, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E o que é amar ao próximo, né? É se doar, é se dedicar, né? É abrir mão dos seus próprios sonhos, abrir mão das suas próprias vontades. Quando a gente ama, a gente não tem interesse, né? Exatamente. E aí não tem como trazer um texto desse para não lembrar a questão da política, né? Sim. A gente agora está aqui até falando, o pastor Jorge falou de dar ideias, né, para os futuros candidatos. E aí eles vêm com essas ideias, só que na prática não colocam. Né? Então, usam os chavões, usam as necessidades, né? Mas na prática não funciona. Então, está longe de ser amor ao próximo. E quando você vai cobrar ou vai falar alguma coisa, e fala, não, mas aí não dá por causa disso. Aí começa tem as oposições. Né? Não, eu estou com um caso aqui, eu não consegui abrir, que já é uma foto antiga, da menina Caroline, se eu não me engano. Da fralda, que eu faço a campanha das fraldas para ela, tem cerca de 2 anos, mais ou menos, mas nós fizemos campanha das fraldas, de 2 em 2 meses conseguimos arrumar todo o material para construir um novo cômodo na casa dela, né? A gente já ajudou financeiramente, não é muito, mas nós ajudamos. Se cada um der um pouquinho... E nós não somos. Nós só usamos o nosso nome como Projeto Thalita Cume, o prestígio que a gente tem, graças a Deus, ao longo desses quase 20 anos, e retornamos, né? Fizemos apelo nas redes sociais e conseguimos. Então, de 2 em 2 meses eu faço a campanha e ajudo ela com fralda, com medicação, com recurso, com material de construção em alguns momentos. Esses dias eu tive a infelicidade de chegar lá e a rua estava totalmente sem condições de acesso até a casa. E aí conversei com a mãe, né, as lágrimas vindo naturalmente, porque a filha dela não estava passando pelo órgão, né, que tem que ir para passar pelo médico e tal, porque a ambulância não entrava, né, não entrava na rua. Que vergonha. Né? Então, quer dizer, olha, nós estamos no ano 2024, uma criança que é acamada... Né? Estamos no século XXI, né?
pô, não consegue ter o mínimo de acesso ao carro e até próximo da casa. A mãe tem que pegar essa, que já não é uma criança de 2 anos, é uma criança com quase 13 anos, é pesada. A mãe vive com dores na coluna de tanto carregar, trocar ela e tal. E ela teve que andar, 500 metros, 800 metros, para poder chegar até o asfalto, porque o carro não vem buscar a filha. Meu, é vergonhoso. Aí o pastor falando, né, que a gente tem hoje um médico na cidade, e um médico que implantou e que trouxe aquele projeto de os médicos, né, que visitava. Sim. Doutor, cadê? Acabou, né? Cadê? Parou esse trabalho? Porque hoje uma criança com 13 anos, acamada, sabe, que ela se alimenta pela sonda, pelo sistema de cratera. Carótida. Carote? Eu não sei bem o nome. Carótida, né? E, sabe, eu fico indignado porque eu chego lá, a mãe não consegue trabalhar fora. O pai não consegue trabalhar registrado, porque em algum momento vai precisar da presença do pai. A empresa não vai registrar porque o indivíduo acaba faltando com uma certa frequência. Quer dizer, aí fica, sabe, ao Deus dará. Eu conversei com o pastor Sérgio há algum tempo atrás a respeito de falar de médico que vai em casa. A minha filha, ela foi acometida por 6 vezes de Covid. Ela é professora. E os médicos lá no estado, na cidade onde ela está, no estado e na cidade onde ela está, os médicos vão na casa das pessoas. E ela mora num sítio. O secretário de saúde ia na casa dela para atender. E os médicos vão. A minha esposa está lá hoje. E estava conversando com ela há pouco, antes de vir para cá, e ela falou para mim, eu tenho que tomar cuidado aqui, não posso fechar as portas da casa, porque a minha filha está trabalhando, meu genro e meu neto também, hoje veio para São Paulo, que ele vai tá passando aí pelo consulado, hoje, e aí ela falou, não posso fechar as portas, porque tem que deixar aberto, que os médicos vão vir aqui para examinar, que a minha esposa sofreu uma queda e machucou a perna. Então, os médicos da cidade, do hospital, vão visitar, vão ver lá. Desde sexta-feira, do momento que ela caiu até hoje, ela falou, caramba, eu estou com 64 anos, nunca vi um tratamento tão, sabe, preciso, tão amoroso. Eu quero fazer aqui um parênteses, pastor, sobre o médico, Dr. Walter Suma. Ele começou com o PID, Plano de Internação Domiciliar. Sim. Eu conheci atendendo o avô da minha esposa, ele ia lá sempre, todo dia fazer um curativo. Eu o conheci dessa maneira. Então, eu quero fazer aqui honras a ele, né? Excluindo a parte de política, sim. Como homem, como profissional, uma ótima pessoa, nada contra, né? Eu só acho que ele poderia fazer mais, né? Poderia dar continuidade. Poderia dar continuidade. Né? Hoje que eu tenho a ele uma grande estima como médico, como homem, como tá? amigo até, como né? amigo. Então nada a recriminar quanto a isso. Sérgio, ele me deixou depois no coisa. Porque eu tive médico em casa, morando durante 17 anos, médico em casa. Então, a gente sabe alguma coisa. Eu falei, doutor, quer que eu... você conhece, então já faça o curativo aqui no seu avô, né? No avô dela. E eu dei continuidade. E ele ia lá fazer só uma verificação, tá? Então, existia esse plano de internação domiciliar, não sei se ainda tem, mas não tenho visto, tá? Eu vou falar uma coisa com pureza da minha alma. Pode falar quem quiser, eu não tenho nada contra... o Dr. Walter Suma, considero como meu amigo, como médico. Politicamente, a gente não tem nenhuma ligação, mas como médico, quando ele saiu daqui e foi clinicar em Bertioga, a minha neta, eu tenho uma neta que hoje tem 30 anos, e ele tinha saído daqui, ela está em Bertioga, ela teve uma infecção urinária e isso
acabou gerando uma infecção generalizada e não tinha leito, não tinha leito na UTI para ela, e ela estava muito mal. Ela estava num quarto e estava mesmo à morte, a minha neta, Marcela. E eu liguei para ele, Dr. Walter, e ele falou: pastor, fica tranquilo, eu não estou mais em Guarujá, como o senhor sabe, eu fui exonerado de Guarujá, mas quem é o médico que está tratando da sua neta? Falei: doutor fulano de tal, já vou ligar agora e vou pedir para ele na hora, eu devo muito, e sou grato a ele por isso. Em 5 minutos, não mais que isso, o Dr. Walter Suman, ele conseguiu um leito para minha neta ficou umas 4 ou 5 dias, voltou para o quarto e depois já foi liberada. Mas naquele momento, ele sempre foi muito prestativo. E uma outra senhora que caiu e quebrou a clavícula e precisava de uma prótese também. Ele falou: pode ficar tranquilo, e de um dia para o outro, ele me arrumou a prótese e foi feita também esse trabalho com essa mulher. A mulher é grata até hoje a ele e a mim por ter encaminhado. Então, ele por algumas razões, ele pode não ter dado prosseguido com esse projeto como é que era? PID, né? Mas eu creio que não falta vontade dele. Quem sabe até o final do mandato ele possa ainda fazer algo pelo povo, né? Em relação a isso. Bom, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Isso é muito forte, isso é preocupante, hein? Não é, pastor Sérgio? Com certeza, porque se prestar atenção aqui, diz: quanto aos que se desviam. Exatamente. Ou seja, eles estavam junto. Ele está falando para aqueles que estavam. Quanto àqueles que se desviam, que seja condenado junto com esses malfeitores, né? Que haja justiça. Eu sempre falo, Deus que me perdoe, eu não peço a justiça de Deus, não, eu peço a misericórdia. Porque a justiça dele dói. Né? É pesado, é mortal, né? Às vezes, né? Você vê lá em Deuteronômio, capítulo 32, 39, a palavra de Deus diz assim: vede que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu firo. Eu faço bem e eu crio mal. E não há quem possa escapar da minha mão. Eu mato e eu firo. E não há quem possa escapar da minha mão. Então, ele mata, mas ele dá vida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como é que você tem vivido diante do que tem ouvido a respeito da palavra de Deus? Será que você tem procurado viver da maneira com que Deus gostaria que você vivesse? Eu quero viver assim, segundo a vontade dele, porque é o que a palavra nos ensina. Mas é duro você ver, pastor Rogério, uma pessoa caminhar com você ao longo da vida e de repente essa pessoa se desvia totalmente e você vê lá adiante essa pessoa sofrendo e você não pode fazer nada, você não podendo fazer nada por ela, a não ser Deus, né? Porque aí entra, na realidade, a desobediência, né? Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, quando ela se desvia dos seus, até mesmo fora do cristianismo, né? Quando a pessoa tem um propósito e ela se desvia dos seus propósitos, ela também vai ter consequências, né? Com certeza. Quando ela é uma pessoa digna e ela deixa de ser digna por alguma coisa, ela também vai sofrer essas consequências. E quando você vê uma pessoa que caminhou com você, que pregou esse evangelho que nós pregamos hoje, e se afasta, e você vê ela sofrendo as consequências dessa desobediência, desse se afastar de Cristo, é doloroso, porque assim, além de ser sofrido, você não consegue fazer muita coisa, né? Porque é a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, no momento que você professa Cristo e deixa de segui-lo, você vai também começar a colher aquilo que você agora acredita ou aquilo que você agora serve, né? Que outrora defendia Cristo, né? E a gente vê muito isso dentro da política também, né? As pessoas usar o título, usar ocasiões para se promover politicamente
e depois esquece de Cristo. Só que fica aí uma palavra: Deus não se deixa escarnecer. Exatamente. Né? E aí quando vem a justiça de Deus, de repente não vem nem pelo caminho que você achava que iria vir, mas vem um filho, vem uma esposa, vem um câncer, vem uma situação contrária, uma enfermidade. Mas por que me sobreveio isso? Né? Consequência da... Deus não é carrasco e nem vingativo, não é isso. Mas ele é justo. Em Ezequiel, ele é amor, mas é fogo consumidor. Eu vi aqui em Ezequiel 33, me lembrei Exatamente. da palavra. Ele fala, 33:11, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, ele está falando sobre a atalaia, sobre nós. Sim. Nós devemos alertar a pessoa, orientar a pessoa. Aquele que sabe que deve orientar e não faz, o sangue daquela pessoa, ele vai morrer. Ele vai morrer, mas que o sangue dele vai requerer sobre a sua cabeça. Exatamente. Eu gosto dessa palavra atalaia, né? O atalaia é aquele sujeito que fica lá em cima na torre, né? Quando vê o perigo, ele toca o chofar, né? Ele toca o chofar e olha, tá vindo o inimigo aí. Aí quando ele não anuncia e a pessoa que está no pecado se perde, né? Então esse Salmos, ele fala sobre isso, aquele que se desvia do caminho, né? E fique bem claro aqui, que o Senhor nos livre disso, né? Porque nós estamos sujeitos. Tem um texto da palavra de Deus. Você vê o que aconteceu com Israel agora, recentemente. Eles são idólatras, a idolatria está lá graçando lá. Aquele pessoal que foi pego lá, que eles atacaram, não estou justificando o ataque dos Hamas lá, não, mas eles estavam adorando a Buda, estavam numa festa, num bacanal, lá no deserto. Ora, eles estão, sabe, lá é permitido, eles se gabam de ser permitido o aborto, de fazer uma série de coisas. Deus não se compraz disso, e eles sabem, eles são o povo de Deus escolhido, mas ele fala, os remanescentes é que serão salvos. Quem são os remanescentes deles? São eles, os judeus, ou somos nós? Ou o remanescente deles também, isso, né? Aqueles que acreditarem em Jesus. Nós vamos avaliar qual é a visão de cada um em relação ao que eles acham, pensam, e quem são os remanescentes deles. Né? De que maneira eles veem isso? Há um texto na palavra de Deus que fala que tinha um certo doente que estava numa cama, veja bem, e que foi levado pelos seus amigos e colocado por cima do telhado para chegar até o Senhor, né? A Bíblia Sagrada é coisa maravilhosa. A gente tem que ver dessa maneira, porque o texto diz que quando ele foi levado lá, o Senhor se compadeceu daquele homem, curou o homem, e detalhe, e comentou sobre os que levaram, os 4 amigos que levaram. A fé deles, não foi do paralítico, foi a fé deles, né? Porque independente da circunstância, não dava para chegar a Jesus pelos meios legais, né, práticos, os naturais, porque a multidão era grande. Mas aquele homem necessitava de um milagre. Então, o que aconteceu? Ele falou, vamos descobrir. As casas naquela época construídas tinha essa facilidade que ali havia uma caixa. Né? É bem explicado isso. Havia uma caixa, então eles deixavam aquela abertura ali. Então, o que acontece? Eles entenderam, eles lembraram disso e levaram eles até ali. O papel do atalaia é mais ou menos esse. É de ver a necessidade das pessoas, alertar e poder promover o recurso para que a pessoa não caia numa infelicidade. É assim que se vê? Pastor Rogério. Sim. Na realidade, os atalaias vieram com a função de servir, né? Como, vamos trazer para os dias de hoje, como um farol, né? Que fica ali no amarelo, fala assim, estamos em perigo, né? Então não atravessa, cuidado, porque está ficando vermelho. E aí, ficando vermelho, não pode passar, então espera o tempo de Deus, espera as coisas acontecer, deixa Deus trabalhar, né? Porque, na realidade, toda essa injustiça que nós temos no nosso país, e quando a gente fala de política, pastor, a gente não fala de Guarujá, não, né? Não. A gente fala no contexto geral. A injustiça é tão grande por parte da política, né? E por parte do judiciário e tantos outros órgãos, né, no nosso país.
E, na realidade, nós sofremos essa injustiça diariamente, né? E só que nós que fazemos menção desse nome poderoso chamado Jesus Cristo, é nós que temos que fazer a diferença, é nós que temos que levar o ID, é nós que temos que fazer o povo despertar para uma nova realidade. E essa nova realidade é o quê? É Cristo. É Cristo no centro das vidas. É Cristo no começo, no meio e no fim. Porque as pessoas estão desacreditando que Deus existe. Porque a injustiça é tão grande, né? Que as pessoas, cadê Deus? Deus, ele continua sendo Deus. Tem um hino que diz, se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele fechar, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, ele é Deus. Mas, infelizmente, nós estamos sofrendo muitas consequências por causa da mão do homem, por causa da injustiça do homem. E aí, Deus não interfere também, não. Deixa Deus... Nada que não esteja escrito na Bíblia, né? Exatamente. Nada que não se cumpra, né? Qualquer assunto que a gente puxar aqui na mesa agora está relacionado à palavra de Deus. Tudo. Aqui é o manual de fé e prática, né? É a cartilha do homem. Se o homem não estudar direitinho e não praticar, ele vai acabar tropeçando. Aliás, ele pisa na bola, às vezes, não é porque talvez ele queira pisar, é por falta de conhecimento. Às vezes, o camarada está até dentro da igreja, né? Mas o que a Bíblia diz? Que nós precisamos examinar, que o homem, ele peca por não conhecer a Escritura, né? Jesus falou isso, né? Jesus falou isso, muito claro, e nós precisamos entender isso. Então, às vezes, e aí eu vou fazer um comentário aqui, eu não quero que ninguém se chateie comigo, por favor, mas às vezes a pessoa quer estar em determinados lugares por uma questão de status, mas aquele lugar não é o lugar que te orienta da maneira certa. E você pode procurar um lugar mais simples, onde a palavra de Deus seja aplicada, não somente na vida do ouvinte, não somente na vida daquele que senta para ouvir, mas na vida do líder também, porque para que eu possa cobrar de alguém, eu preciso ser exemplo, eu tenho que servir como referência. Se eu não sou referência, você não deve olhar para mim. Eu tenho sido muito questionado em relação a esse tipo de comentário, porque as pessoas acham que a gente tem que ensinar as pessoas a viver direito, mas não querem viver direito. Não é? É muito complicado isso, pastor Rogério. Às vezes o líder diz, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso? Exatamente. E aí é fácil a gente ditar regras e leis, mas quando a gente mesmo não está disposto a cumpri-las, né? A gente coloca um fardo nas costas das pessoas, né? Um jugo desigual, né? Sim. Essa palavra serve para você, mas para mim não. Pra mim então, não. você carrega aí o peso dela, dessa responsabilidade, mas eu estou imune disso. Então, na realidade, essa mesma palavra que a gente fala que é verdadeira, ela serve primeiramente para mim. Sim. Né? Eu costumo dizer, quando eu estou pregando, que o ouvido mais perto do pregador que está pregando é o nosso. É o meu. É o nosso. Então, se ela não surgir efeito na minha vida, se ela não tratar comigo, se ela não falar comigo, e a gente tem um hábito assim, né, a gente vê muitas pregações que eu costumo dizer que tem dois tipos de ferramentas, né, dentro da casa, que é o rodo e a vassoura. Sim. Né? O que é bênção, eu puxo a rodo para mim. O que é palavra pesada, de exortação, eu varrendo para fora. Por distante. Quer dizer, é cômodo isso, né? Então, quer dizer, a palavra de vitória, mais cômodo é a palavra de luto, quando é a palavra de tristeza, que vai trazer abatimento, que vai trazer perca, né? Que vai trazer um castigo, que vai trazer uma exortação, também é da parte de Deus, né? Então, tem que entender isso. A Bíblia toda, ela serve para nós. Mas é interessante, eu gosto de conversar com o pastor Sérgio, a gente conversa bastante a respeito disso, e até por força da experiência, o pastor já alcançou o auge dos seus 70 anos, mais ou menos, eu também, então a gente vai adquirindo uma certa experiência e a gente fica não impertinente, mas mais experiente, mais maduro, para entender a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, queridos, é isso. Ela é luz mesmo para nós.
ela é lâmpada, ela é caminho, ela é verdade. A palavra de Deus é vida. Se nós não nos adaptarmos a ela, nós vamos viver na escuridão. E não adianta dizer eu sou crente, eu levantei a mão, eu fui batizado e viver uma vida estrambelhada de qualquer jeito. Não adianta não. Nós precisamos estar dentro, no centro da vontade de Deus. Ah, mas eu tenho as marcas de Cristo. Cristo apresenta as marcas dele, mas há uma cobrança nisso. Nós precisamos ter as marcas e o caráter do Senhor Jesus. É assim, pastor Sérgio? Verdade. Você falou sobre os falsos ensinadores, né? Sim. Em 2 de João ele fala muito sobre isso. 2 de João, capítulo 1, ele fala sobre porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Nós temos que ouvir, reter o que é bom e descartar o que não serve. Tem muitos falsos enganadores, muitas seitas, muitas doutrinas, muitas coisas. Muito pula-pula, muitas coisas. Bom, isso é o final dos tempos, nós estamos... Eu tenho falado, ainda ontem à noite eu falava sobre isso, eu não quero ser nunca apresentador de igreja. Eu quero ser pregador da palavra de Deus. Eu não quero ter outro título além de servo. Não quero ter. Servo, tá bom. Mas, por força da liderança, a gente é chamado de pastor, é um título. Mas eu quero tão apenas ser servo, porque é desses que o Senhor se agrada. Aliás, o Senhor não procura estrelas. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Os que adoram em espírito e em verdade, eles se encaixam exatamente dentro desse Salmo 125, porque confia, porque vive a realidade do Evangelho. Não é, pastor Rogério? Pastor, eu vou entrar agora, vou responder fazendo uma pergunta. A gente fala tanto dessa questão, né, de em espírito e em verdade. Aproveitar dois homens aqui que são teólogos, né? O que é exatamente, né? Como é que os pastores vê exatamente servir a Deus em espírito e em verdade? Né? A gente usa muito esse chavão, essa fala, né? Mas não é chavão, não. É Bíblia, mas a gente acaba usando como um chavão, sim. Né? Como uma coisa copiada, sim. Né? Mas o que é? É bonito, adorar o Senhor em espírito e em verdade, principalmente quando alguém não associa isso até a cantar, né? Sim. Cantar, acha que está dentro desse contexto, mas o que é realmente? Qual é a visão que vocês têm quando a Bíblia fala isso, em adorar o Senhor em espírito e em verdade? Espírito e em verdade. Como é que vocês veem isso? Eu quero falar um pouquinho do estar em espírito. Por quê? Porque as pessoas acham que amar a Deus ou adorar a Deus é só cantar. É só cantar. O senhor falou aí sobre cantar. E adorar a Deus, há um comprometimento total do Evangelho. É a palavra, é a leitura da palavra, é a oração, é o louvor, tudo isso é a adoração de Deus. Então, o que leva um homem a viver em espírito? É uma vida de renúncia. Quando você renuncia à sua própria vida para servir a Deus, você está declarando a Ele que você quer viver em espírito, que você quer viver em verdade. Eu sou formado na área de família. Eu faço palestra para casais, para família, já há muitos anos. Eu fiz a Universidade da Família, então eu faço isso. E uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Jorge Nishimura, que foi meu professor lá em Pompeia, foi o seguinte, que quando eu namoro uma moça e eu vou para o casamento, eu não namoro e vou para o casamento para ser feliz. Se você não concordar, pastor Rogério, pastor Sérgio,
pode ser sincero, pode falar para mim. Eu não vou... quando eu conheci a minha esposa, nossa querida Melânia, quando eu conheci a dona Melânia, eu não pensava em que ela fosse me fazer feliz. Claro, todo homem gosta de ser feliz. Mas a intenção é de fazê-la feliz. Porque ela estando feliz, ela vai me fazer feliz. Automaticamente, isso é automático. O viver em espírito é a mesma coisa. Você vai viver para o Senhor. Então, viver em espírito é você abrir mão da sua própria vida, renunciar à sua própria vida, deixar de fazer aquelas coisas que o pecado, não tem coisa mais gostosa que o pecado. O pecado é bom, mas tem que largar o pecado para poder ser um verdadeiro adorador, para poder viver em espírito, você tem que largar o pecado. Então, viver em espírito é isso. E viver em verdade não é aquilo que as pessoas interpretam como o mentiroso. Não, não é essa a verdade que a Bíblia está falando. É a verdade do Evangelho, de falar as coisas que estão escritas, de viver o ensinamento do Evangelho, as coisas que Jesus nos ensinou. E praticá-las. E praticar. Não é viver, não é falar daquilo que vem à nossa memória, à nossa mente. Não é isso. Não, mas eu aprendi que eu lendo a palavra, estudando a palavra, eu vou pregar e tá bom. Não é assim. Você precisa, é todo um processo. Você tem que orar. A Bíblia fala sobre jejum. Então, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é se aplicar como um verdadeiro pregador. Isso tudo nos leva a sermos, então, adoradores e homens e mulheres de Deus que pregam em espírito e em verdade. É isso aí, pastor Sérgio. Sim. Tem mais alguma coisa? Pronto. É que o texto que vai explicar. É bem complexo, né? Porque ele estava ali em Samaria. Sim. Né? Ele estava em Samaria, que era contrário aos judeus, que eles achavam ali, aí tem história, né? Mas, em síntese, é o que o senhor falou, pastor. Ele estava pregando para aquela mulher samaritana. Ela falou assim, mas espera aí, é aqui que nós adoramos a Deus. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Aí o Jesus falou para ela, mulher, vai ser aqui, vai ser lá, é necessário que vocês adorem em espírito e em verdade, ou seja, esteja constantemente adorando tanto na palavra, é verdade a palavra, né? E o espírito é de Deus. É voltado para Deus. E ele falou, mulher, crede-me que é a hora e já vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas dele, judeu era ele, né? Estava se referindo à salvação, vem dele, né? Mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, aqui, lá fora, na prática, independente da circunstância, da situação. Porque esses são os verdadeiros, esses serão os verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. E foi tão forte essa palavra, né? Que ela despertou e foi falar para os caras que haviam negado a presença dele. Já saiu propaganda, vocês estão errados. Missionária. Porque, na realidade, assim, quando a Bíblia fala em espírito, né, e em verdade, essa verdade, como o senhor já falou, que não é a diferença da verdade é a mentira. Mas, na realidade, eu vejo que como está associado à questão da prática, essa verdade é ela... Espiritual em prática. Exato. Até porque, se nós formos louvar, cantar, hinos de louvor ao Senhor, só quando nós estamos bem, então nós não estamos vivendo a verdade. Não. Né? Então, o dia mau, nós também temos que louvar ao Senhor. E isso é viver na verdade. Nós pregamos um evangelho de dificuldades, de lutas, de perseguições, mas no Espírito nós nunca deixamos de o adorar. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu... Agora imagina... Você notou, pastor, desculpa interromper, mas pegando um gancho seu, que nas igrejas não se prega sobre... diabo, sobre o inferno, só enfeitar só rosa, espinho, não fala sobre pecado, só enfeitar o pavão. Pecado. Então nós estamos vivendo o evangelho assim. E aí é por isso que eu trouxe essa questão desse tema, porque na realidade assim, hoje nós estamos vivendo um evangelho, eu vou colocar de 3 décadas para cá, tá? Foi um movimento, né? Em 90, por aí. 80. Que está muito assim, eu
O egocentrismo, né? Egocentrismo, sempre uma palavra não... direcionada. E, na realidade, eu nasci num berço evangélico e a palavra era dura. Né? Mas parece que estão passando passa pano. Eles estão passando pano. Estão passando manteiga no pecado. E não é só o pecado, né? Isso é pecado ou não é pecado. Mas eu acho que vai um pouquinho além de que as palavras hoje elas são direcionadas para um rebanho que precisa ser acalentado, né? Feito um carinho. E não é não confrontado, né? Não é não confrontado. Eu até acredito e a palavra é maneira. confronto. Eu até acredito de uma outra maneira. A igreja hoje, nós viemos conversando sobre isso, a igreja hoje está passando por um processo de dificuldade tão grande, que se começa a pregar a verdade, algumas igrejas, elas espantam as pessoas. Porque as pessoas não querem ser tratadas, não querem ser confrontadas. Não querem escutar a verdade. O próprio diabo, ele não gosta de ser confrontado. Mas e aí? Uma vez que nós fomos incumbidos para tratar com a verdade, e nós não estamos ensinando a verdade, então outrora, a Bíblia diz, em espírito e em verdade. Então, lógico. Podemos estar no espírito, então, e vivendo na mentira. Não. Ou pelo menos fazendo o ofício nosso. Não. Opa! Você não pode ter o seu ministério, o ministério que Deus te escolheu, eu entendi separou, o que ele quis dizer. Não, eu entendi também o que ele falou, só que você não pode eu estou em comunhão por com interesse. Deus, eu estou em comunhão, mas quem eu preciso tratar não quer ser tratado. Então, eu vou levar em banho-maria para mantê-los. Mas não pode. É esse tema que eu quero puxar. Não pode. Então, outra coisa, as igrejas hoje estão vivendo esse alguém tempo. falou outro dia para mim, pastor, a gente não pode ser muito duro na igreja, não vou citar nomes, claro. Sim. Mas eu não posso ser muito duro, nós não podemos, como pastores, ser muito duro, porque aí a gente espanta a ovelha, querido. Deus não trabalha a longo prazo, Deus não trabalha a prestação. Deus não é loja de imóveis, Deus não é loja que faz financiamento longo. Deus não vende automóvel, a vida não é automóvel. Viu? Então, Deus, quando faz a obra, ele faz completa, e Deus não faz a obra pela metade. Por isso é que a palavra diz que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, Deus não faz a obra pela metade. Então, nós não podemos, por interesse, aí já entra um outro caso que é difícil, mas vamos entrar nessa seara, porque dá para falar ainda, temos bastante tempo. Nós não podemos pensar, porque a igreja está passando uma crise financeira hoje, e os aluguéis que muitos empresários, principalmente aqui no Guarujá, construíram grandes galpões, estão aí tudo fechado, apodrecendo, caindo os rebocos, e vai cair, porque querem 40, 50, 60 mil de aluguel. Então, e os pastores, alguns deles, alugam esses galpões, pensando que vão encher em 3 dias e não enche. Então, por culpa disso, aceita tudo quanto é cancalharia, viu? Tudo quanto é sucata. E aí contamina os que estavam até bem. Eles contaminam. Por quê? Se não age, se não pune aquele, porque vai me punir? Ou então ele sai da igreja, ou ele vai fazer o que o outro faz. Então, por necessidade. A Bíblia diz que, por amor ao dinheiro, fariam de Cristo o quê? Negócios. Cristo não é uma mercadoria que se vende, que se troca. Não. Por amor a Cristo, nós temos que pregar o arrependimento, o pecado. Tem que combater o pecado lá na raiz. O arrependimento tem que existir. Ou então a igreja deixa de ser igreja. Nós vamos fazer isso. Olha, o programa Cristo Já ficou no ar quase 20 anos, porque nós sempre compartilhamos a palavra de Deus. O pastor Sérgio deve ter participado de pelo menos uns 100, 150 programas. Muitos pastores, Bispo Luiz, Bispo Pedro Luiz, Pastor Raimundo, Pastor Francisco Sutero, da Igreja Monte Hermão, aqui na rua Fernando de Noronha, 46, no Paicará, aqui em Vicente de Carvalho. Pastor Francisco, a igreja dele é própria, um templo
para umas 80 pessoas, mas é um homem que prega a palavra de Deus. Mas ele tem ali trabalhado ali com dificuldade. Por quê? Porque ele prega a palavra. Então, todos esses homens que foram e que frequentaram, eles sempre compartilharam a palavra. Eu sempre levava, como levo, vamos continuar levando agora, 3, aqui dá para até 5. Eu e mais 4 pastores aqui. Depois eu vou falar com o diretor aí para ver se... Mas eu acho que dá, né? Dá, né? 5. Mais um. Então, mais um dá aqui no estúdio. Então, eu vou trazer, porque eu quero compartilhar para mostrar para alguns que se acham santarrões e não são, e ficam pregando um evangelho de conveniência, e aí a porta do inferno fica desse tamanho, sabe? Esses pastores, eles vão mostrar o que eles fazem. Os pastores que têm vindo no programa Cristo já há mais de 20 anos, eles são pastores sérios, são homens que eu confio porque tenho caminhado com eles. Olha, às vezes posso até pecar e falar uma heresia aqui, mas eu vou me encontrar com eles no céu, com certeza. Porque são homens que não deixam nenhuma dúvida. E é com essas pessoas que eu quero caminhar. Eu quero me encontrar um dia com Daniel, lá na esquina do céu. Na outra esquina, eu quero me encontrar com Isaías. Eu quero me encontrar com Davi e dizer, olha, eu aprendi com vocês. E esses homens que estão por aqui, eles aprenderam com vocês. Então, é essa a maneira que nós precisamos pregar o Evangelho, é essa a maneira que nós devemos viver para a glória de Deus. É isso, pastor? É isso mesmo, pastor. Vamos pregando a palavra do Senhor pela vida, né? Até que Ele nos resgate e nós estejamos com Ele lá. Eu creio que o negócio começa a pegar assim, um caminho e a gente começa a sentir uma unção diferente, né? Eu acho, pastor Rogério, que às vezes a gente não agrada exatamente, a muita gente, exatamente pela seriedade do trabalho que a gente procura fazer. Sim. Eu costumo sempre deixar bem claro que, assim, graças a Deus, hoje, eu consigo frequentar qualquer igreja dentro dessa cidade, tenho um respeito muito grande pelos homens de Deus, né? E quando eu falo dessa questão do evangelho que mudou de umas 3 décadas para cá, eu falo no âmbito nacional, né? Porque a gente, graças a Deus, Deus já nos proporcionou a gente sair da cidade, conhecer outras cidades, outros estados, né? E não é muito diferente, né? O evangelho se tornou mais... Você vê hoje, você entra nas redes sociais, não gosto de citar nomes, mas assim, as pessoas pregando, sabe, coisas que saem do contexto daquilo que realmente Cristo quer, né? A preocupação mudou o contexto das nossas pregações de hoje, né? Hoje, na função e na qualidade de pastores, né? A Bíblia fala que os pastores, a Bíblia relata que o pastor, se possível, dá a vida pela ovelha. Não diz se ela tem uma classe social adequada, se ela tem estudo, a cor dela, a nacionalidade dela, não. É uma vida, seja ela qual for. Mas aquele camarada é tribuloso, trabalhoso. Meu irmão, Jesus morreu por ele. Jesus não morreu pelo engomadinho só, morreu por todos. Então, muitas vezes, a chamada pastoral, e eu falo isso com muita propriedade, sem preocupação nenhuma. Hoje, no reduto de pastores no universo de Brasil, não vou nem colocar agora já, no universo de Brasil, nós temos muitos mestres que conhecem Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós temos muitos teólogos, temos muitos pregadores, temos muitos levitas, mas na função e com o ofício de pastor, nós temos pouquíssimos que abrem mão do seu tempo para visitar, para ir no hospital, para acolher uma família que está passando por um processo de separação. Hoje, a questão da separação, eu já falei, não quer ouvir, não vou pagar um preço. A função do pastor é pagar preço. Exatamente. A função do pastor é pagar preço por essas vidas.
para que o inimigo não prevaleça. Mas não. Hoje eu vejo os pastores se reter a 2 horas de culto, que eles vêm, dão o seu sermão, mas na prática, no dia a dia, pouco se vê. Estão tão envolvidos com as coisas desse mundo que o ofício... As coisas materiais, né? Que as coisas materiais, né? Que as coisas que Deus o chamou verdadeiramente, elas são colocadas de lado. Aí dentro da igreja, ele funciona como um bom pregador, né? Como um bom administrador, mas na chamada eclesiástica, e a qual ele foi chamado de pastor, porque muitos são consagrados a pastor, não tem a essência de pastor. A unção, né? Não tem a unção de pastor. E isso não é desmérito nenhum. Não é chamada, é vocacionada, né? E só que aí recebe o título de pastor, abre igreja, abre ministério, faz isso, faz aquilo, mas na hora que uma ovelha se desgarra, ele não vai atrás. Então, desculpa, ele não é pastor. Ele pode ser qualquer coisa, menos pastor. Aí é que eu digo, eu sou apaixonado pela história de Davi, porque Davi, Deus tinha um projeto na vida dele, um plano com ele. Mas Davi, enquanto os irmãos, os amigos estavam se divertindo, estavam lá tentando arrumar uma posição social, Davi estava onde? Um pasto. Lá no meio do mato, no pasto, cuidando de ovelhas. O verdadeiro pastor, querido, presta atenção nisso que eu vou lhe falar agora. O verdadeiro pastor, ele tem cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. E ovelha não cheira bem. Ele carrega o pelo da ovelha na roupa dele. Em alguns lugares onde a ovelha vai, ele pega a carrapicho, se arranha, tem as marcas. Esses são os verdadeiros pastores. Aqueles que vão atrás da ovelha que está machucada, da ovelha ferida. Isso é ser pastor. Isso verdadeiramente agrada o coração de Deus. Queridos, nós temos 2 horas de programa. Nosso programa começou às 16 horas. Por certo, nós ficaríamos aqui até às 18 hoje. Mas como é o primeiro programa, e eu não quero cansar muito você, nós vamos fazer 1h30 de programa hoje. Viu, diretor? 1h30 de programa. E na sexta-feira, é quarta ou sexta, diretor? Quarta-feira. Na quarta-feira, nós teremos um outro programa igualzinho a esse. Vou convidar mais pastores, vamos distribuir mais a palavra. Eu vou ficar aqui para que a gente possa levar uma palavra saudável, uma palavra que te dê saúde espiritual, uma palavra pura, com essência, para que você realmente mude a sua maneira de ser. É desse jeito. Eu não vou jamais mudar a minha maneira de ser. Aliás, eu não estou no mundo para agradar a quem não quer ser confrontado. Não estou no mundo para isso. Eu estou no mundo para agradar a Deus. Somente para agradar a Deus. Pastor Sérgio, eu quero lhe agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Fiquei muito feliz de poder voltar a fazer o programa. E como eu falei para o senhor, foi a primeira pessoa que eu avisei, porque é meu amigo, tenho grande apreço, tenho grande carinho. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração, o senhor anda de apergata, de alpargata no meu coração, o senhor não paga aluguel. Obrigado e quero contar com o senhor sempre. Amém, pastor. Foi uma grande honra, um prazer enorme estar aqui na companhia do pastor Rogério, na sua, e desse público muito amoroso, né? É sempre uma satisfação falar da palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor Rogério. Amém. Pastor Rogério, mais uma vez eu quero lhe agradecer, dizer que estamos juntos. O projeto Talitha Cumi está aí. A gente vai fazer
vai impulsionar esse projeto. Com certeza Deus vai levantar parceiros, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar nesse projeto. Nós vamos continuar fazendo com que esse projeto ande. Conhecido ele já é no Brasil. O senhor esteve em Brasília, levando o projeto Talitha Cumi. Então, o senhor já é bem conhecido, o projeto já é bem conhecido. Quero agradecer a sua participação hoje no programa e dizer que conto com o senhor sempre que eu precisar. Amém, pastor Jorge. Agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade, juntamente com o pastor Sérgio, né? É um privilégio de nós estarmos aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e falando dos projetos. E lembrando a você, ouvinte, que tudo aquilo que nós falamos, o ouvido mais próximo é o nosso, né? Que essa palavra fique gravada nos nossos ouvidos para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Amém? E lembrando que somos carentes da oração, né? Nas suas orações, ore por nós. Nós estamos aí num ano onde é um ano eleitoral, né? E que nós temos a responsabilidade de colocarmos pessoas na Câmara de Vereadores e escolher um prefeito ou uma prefeita para a nossa cidade, né? Então, ore ao Senhor, escolha, faça uma varredura da vida dessas pessoas, analise, pense, repense, pense se esse governo que está aí, os governos que já passaram foram bons, né? Avalie todos os pró e todos os contras. Quando você for votar, não vote porque alguém te fez um favor individual. Não vote, né? Eliminando. Vote pelaquilo que o cidadão possa te representar na Câmara de Vereadores, né? Ou mesmo no Executivo. Nós precisamos de mudanças, e mudanças para melhor, tá certo? Pastor Jorge, agradeço em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final de mais esse programa Cristo Já. Na quarta-feira, 16 horas, nós estaremos aqui de volta. Vamos falar de Jesus, vamos falar de outros assuntos. Com certeza, você, pastor, que deseja participar comigo aqui, o meu telefone, hoje acho que não apareceu na tela, eu não vi no GC aí, não, né? Mas a partir de quarta-feira vai aparecer. Você pode entrar em contato comigo através do telefone 974 21 0585. Repetindo, 974 21 0585. Você entra em contato, alguém vai te atender, ou eu mesmo vou te atender, e você marca para estar comigo aqui, ok? Quero agradecer também ao Henrique, que dirigiu o nosso programa hoje, o Fabinho, são todos amigos já, e que você seja muito abençoado por Deus. Boa semana a todos.